Boa tarde, é com grande satisfação que aqui nós nos encontramos mais uma vez, agradecidos a Deus, principalmente pela oportunidade de mais uma tarde de trabalho. Solicitamos a todos que, por gentileza, silenciem seus celulares, a fim de que as bênçãos possam nos chegar sem maiores interferências. Para as pessoas que possuem baixa visão, eu vou me autodescrever. Eu sou Osana, trabalhadora da FEIS. Estou portando um óculos, tenho cabelos loiros abaixo das orelhas, estou vestida de preto, calça e blusa preta. Aqui ao lado, a nossa palestrante, loira também. Ela está com óculos, mas está aqui na mesa. Ela está vestindo uma camisa interna, uma camisa de malha vermelha, com um blazer cinza, calça jeans. Então, que essa autodescrição venha auxiliar aqueles que possuem baixa visão. Na tarde de hoje, para o nosso trabalho, acima de tudo, eu quero lembrar que o nosso trabalho está sendo transmitido pela TV7 e também no YouTube. O livro deste mês, o livro-fonte, é o Autodescobrimento, uma busca interior, que é da autoria de Joana de Ângeles, por intermédio de Divaldo Franco. Vamos nos preparar através da leitura, que hoje será do livro Vida Feliz, de autoria de Joana, por intermédio de Divaldo Franco. Ainda é tempo de recompores uma situação infeliz que está ficando para trás. Enquanto estás no caminho com o outro, há oportunidade de refazer e corrigir. Se ele não aceita a tua disposição, o problema já não é seu. Enquanto, porém, não te disponhas ao ato nobre, permaneces em débito. O mau momento ocorre sempre. A manutenção dele é opcional do capricho humano. Saneia-te com a disposição superior de não conservar lixo emocional, buscando todo aquele com quem não te foste feliz, a fim de retificar a situação. Reflitamos, pois, profunda fala de Joana. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o capítulo 6, item 8. Do Espírito da Verdade, Avre, 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos quando estes lhe pedem. Olha que coisa linda, gente. Deus consola os humildes e dá forças aos aflitos quando estes lhes pedem. Seu poder cobre a terra, e por todo lugar onde houver uma lágrima, ele, Deus, coloca um alívio que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e trazem consigo um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Que os espíritos superiores possam compreender essa verdade, em vez de ficarem reclamando de suas dores e de seus sofrimentos morais, que aqui na Terra são sua herança. Tomem por lema essas duas palavras.
devotamento e abnegação, e serão fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade impõem. O sentimento do dever cumprido tranquiliza o espírito e traz resignação. O sentimento do dever cumprido tranquiliza o espírito e traz resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não sente mais desânimo, pois quanto mais o espírito é atingido, mais o corpo físico sofre. Agradecidos a Deus por lições tão maravilhosas, vamos neste momento manter os nossos pensamentos, tema da palestra de hoje, portanto, em sintonia com os benfeitores celestiais, com os amigos da luz, suplicando que eles venham ter conosco, mas principalmente que eles venham, neste momento, envolver a nossa palestrante, para que, por seu intermédio, inclusive, possamos ouvir as verdades que nos podem transformar. Afinal de contas, sem o autoconhecimento e autodescobrimento, em lugar algum podemos chegar. Que Deus, que Jesus, Maria, irmã Sheila querida e todos os trabalhadores desta casa possam conduzir os trabalhos nesta tarde de domingo, envolvendo-nos em bênçãos celestiais. Que assim seja. Patrícia, a palavra é sua, minha querida. Sinta-se à vontade. Obrigada. Boa tarde, amigos. Agora sim, boa tarde, amigos. Para mim, uma grata satisfação estar aqui mais uma vez nessa casa tão querida. Agradecer ao convite merecido da casa, agradecer a presença de todos vocês, rogando a nosso Senhor Jesus Cristo que as reflexões desta tarde nos sirvam de estímulo, de bom ânimo, e que o Pai Celestial possa nos orientar e nos envolver sempre com a sua santa e divina paz. Hoje nós vamos abordar um tema muito especial, que é o pensamento, e há muito dito sobre o pensamento se nós estudarmos as escolas psicológicas, a própria medicina, a filosofia e a literatura mediúnica. Mas o foco que Joana dá nessa obra do autodescobrimento é o pensamento como equipamento existencial. E nada naquilo que Joana diz são palavras soltas ao vento sem um significado muito profundo. E embora estejamos muito aquém do desenvolvimento moral e intelectual da veneranda instrutora, ficamos um tempo refletindo sobre equipamento existencial. O que isso poderia significar? Nós sabemos que todo e qualquer equipamento é destinado a uma função. É uma espécie de ferramenta do qual o homem faz uso para atingir algum fim. E talvez o termo equipamento existencial aluda exatamente ao pensamento, utilizado pelo espírito imortal, que produz esse próprio pensamento, por ser mente pensante, a fim de que esse pensamento seja dirigido e vitalizado para a construção e edificação do ser, que ser si mesmo. Os filósofos definem esse si mesmo de modo sumamente diferente. Heidegger, por exemplo, vai utilizar uma expressão chamada Dasein, que ele vai falar sobre esse ente do ser, o ser do ser. Joana simplifica, chamando de espírito imortal. Então, toda a série psicológica são esforços consolidados num conjunto de obras com o objetivo de nós determos o olhar sobre o ser imortal que cada um de nós é. E a cada obra nós somos convidados a reflexionar sobre os nossos potenciais, os nossos limites,
as nossas imperfeições, os nossos conflitos, sem medo ou temor, sem culpa ou paralisia, descobrindo a cada obra equipamentos que nos instrumentalizem, que nos capacitem para a construção da nossa felicidade, para a construção da nossa paz interior, para que nós possamos ser, primeiro, transformadores de nós mesmos, para que assim possamos também transformar o mundo. E, quiçá, os mundos, porque fomos colocados na vida como co-criadores de Deus para construções edificantes. E, por vezes, nós ficamos algo perdidos. Então, neste capítulo, ela vai reflexionar sobre o pensamento, ela traz uma noção de alguns psicólogos organicistas, propõe a nós uma refutação, e é sobre essa reflexão que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, louvamos a escolha da obra para as palestras, né, deste mês, devido à sua relevância, autodescobrimento, uma busca interior. Gostaria, inclusive, de recomendar para aqueles que não conhecem, que leiam, porque, embora seja uma leitura muito profunda, ela é relativamente acessível, inclusive, a leigos. E, além disso, há vários esforços na internet que fazem estudos psicológicos muito relevantes, que podem ajudar para quem lê sozinho. Essa é a sexta obra da série célebre psicológica. Vou só repetir o título do livro, Autodescobrimento, uma busca interior. E o capítulo de hoje é o capítulo 2, Equipamentos Existenciais. Logo no prefácio, Joana vai, mais uma vez, explicar o seu propósito com a psicologia espírita. Ela não se propõe a competir com as escolas psicológicas que já se apresentaram na Terra. Ela, inclusive, utiliza conceitos aventados pela psicanálise, pela psicologia analítica de Jung e tantos outros teóricos que ela faz questão de citar nominalmente no prefácio, reconhecendo a imensa contribuição que eles tiveram, justamente para promover ou estimular o nosso autodescobrimento. Mas a psicologia espírita, uma vez assentada sobre a filosofia moral do Cristo e os princípios preconizados pelo nosso codificador Kardec nas obras básicas, visa demonstrar que, sem uma visão espiritual da existência física, palavras de Joana, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. Então, quando a gente analisa, por exemplo, os psicólogos junguianos que dizem que o propósito da vida e o seu real valor não é a felicidade, mas a busca do sentido, né? Viktor Frankl também fala isso na sua psicologia, a gente tem uma observação importantíssima de Joana, que ela vai dizer que as coisas ganham um sentido diferente e especial quando a gente tem mais este elemento, que é o elemento da transcendência ou da visão espiritual, que nós não nos limitamos nessa experiência física. Isso visa alterar o nosso olhar perante as dificuldades, para que a gente se encoraje, tenha mais otimismo, tenha mais capacidade de decisão e possa eleger valores morais e éticos que visem nos colocar na vida de um modo assertivo e estoico. E ela vai dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. É interessante porque no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, não por acaso nos parece, Kardec inaugura o capítulo Bem-aventurados os aflitos com um texto intitulado Justiça das Aflições. Talvez já imaginando que, se não fosse um estudo continuado, nós abriríamos aquele capítulo em momentos de dificuldade e talvez a primeira pergunta que ficasse no nosso pensamento seria: meu Deus, eu estou sofrendo demais e injustamente por conta dessa situação. E essa justiça das aflições não visa ser uma mensagem que diga você não tem do que reclamar porque você já está muito aquinhoado de recursos e é um privilegiado. Todo o capítulo valida o sofrimento pelo qual a gente passa. Nós nos sentimos, inclusive acolhidos pela leitura. Porém, a cada texto, a gente vai ter asseverado aquilo que Jesus um dia nos disse. A cada um, segundo as suas obras. Então, depois da justiça das aflições, vem para causas atuais dos nossos sofrimentos e depois para causas pretéritas dos nossos sofrimentos. O fato é que nós não vimos a esse mundo de mãos vazias. Carregamos uma bagagem invisível
que está gravada no nosso inconsciente com pendores, motivações, inclinações, anseios, desejos que a gente busca realizar. E tudo isso também é material, é equipamento existencial para a construção da nossa própria felicidade. Portanto, o autodescobrimento é absolutamente necessário para que a gente se dê conta do que tem nessa mala. Faça essa primeira análise, nos defrontando com quem nós somos. E Joana, de um modo muito coerente e honesto, vai dizer: é lógico que nós, ao asseverarmos a importância da visão espiritual, não estamos desconsiderando as outras dimensões que compõem o complexo humano. A dimensão fisiológica, biológica, da neuroquímica cerebral, as dimensões sociais, culturais nas quais nós vivemos, a dimensão familiar do ser que nasce em um círculo que pode ser para ele mais hostil ou mais acolhedor, e isso traduz reflexos, sim, na sua vida. Um meio social mais corrupto, em que ele renasce, ou mais equilibrado, e aspectos de ordem psicológica. Porém, é o espírito quem determina os rumos da sua existência. Isso pode parecer forte, que a gente pode dizer, tudo bem, eu até concordo que nós temos o nosso livre-arbítrio, podemos fazer algumas escolhas, não existe karmas fatalísticos, ou seja, nós não estamos destinados a um determinado caminho e compomos a nossa história, mas tem coisas que a gente não pode escolher. Mas perante as conjunturas das quais nós estamos imóveis, que muitas vezes a gente não consegue se deslindar, ou a gente não pode se transformar, eu gosto muito de uma frase de Viktor Frankl, que ele diz: se a situação é boa, desfrute-a. Se uma situação é ruim, transforme. E se não for possível transformá-la, transforme-se. Então, talvez seja esse o significado de que nós determinamos os nossos rumos existenciais. Perante o que eu não posso transformar, não é uma apologia à conformação, de uma forma em que eu vou ficar passiva perante a vida e aceitar qualquer coisa. Mas eu posso encontrar outras saídas, se não do lado de fora, do lado de dentro, para enfrentar aquilo de outro modo, com o objetivo de extrair daquela situação uma lição que me faça crescer. Talvez todos os convites da vida a isso nos levem ao movimento, um movimento de aprendizado para desenvolver a nossa sabedoria para que possamos crescer. Daí, Joana de Ângeles dizer que todos nós temos uma necessidade inadiável. Antes das necessidades de ordem mais material e básica, a necessidade do autodescobrimento, de reconhecer quais são os nossos valores intrínsecos, sem vaidade ou sem delirar, encontrando coisas, né, como se nós considerássemos já ter virtudes e, na verdade, estamos em vias de desenvolver. Nos olhar com a máxima sinceridade possível. É lógico que contra esse nosso esforço, por mais sincero que seja, funcionam algumas defesas e dificuldades de nos ver integralmente desnudos, porque nós passamos muitos séculos, né, repetindo padrões de fuga. Então, para nos defrontarmos com a realidade, é um esforço doloroso. Autodescobrimento e dor sempre estão na mesma frase. Dificilmente o autodescobrimento será um movimento em que eu tenho uma epifania e que eu vou ficar completamente deslumbrada perante a maravilha que eu sou. Geralmente acompanhado de decepções, frustrações, desilusões, sofrimentos, porém perfeitamente superáveis e que nos levam a uma condição melhor, porque eu me assenhoreio daquilo que eu sou e, com base nisso, posso me transformar em alguém melhor ainda. E, a partir disso, desenvolver as potencialidades, identificar os meus limites, as minhas dependências, as minhas qualidades. E para o autodescobrimento, ela aponta alguns requisitos muito interessantes. Desejo sincero de mudança. Isso vai especialmente para nós que, por vezes, nos mantemos numa atitude queixosa perante a vida. Culpamos o outro, a vida, o universo que conspira contra nós. Como se nós colocássemos, atribuíssemos a nós mesmos uma relevância tão grande em que o universo parasse de funcionar com as suas leis e Deus desse um tempo na sua criação para voltar o olhar a uma criaturinha dentre bilhões de possibilidades só para atanasar a vida daquele ser. E isso repugna a razão.
né? Uma deturpação, uma distorção do pensamento contra a qual a gente precisa lutar. Esse desejo sincero de mudança também não é: eu vou fazer agora nessa reencarnação todo o trabalho que eu não fiz nos últimos séculos. Há uma pergunta sobre isso em O Livro dos Espíritos. Se for possível, eu posso evoluir tudo que eu posso nessa mesma existência para não precisar mais voltar para a Terra? Sabe como é, né? Esse negócio de miserabilidade, de problema político, ter que votar todo ano, pagar imposto de renda, ter IPVA do carro, melhor evitar, ficar lá no mundo espiritual. E os espíritos vão dizer, olha, mais ou menos assim, é trabalho demais. São muitas coisas ainda para você ponderar que você nem imagina que estejam aí por dentro. Então é melhor ir aos poucos, prestação após prestação, para que a gente possa se trabalhar. Então, esse desejo sincero de mudança, é lógico que é uma energia, uma coragem de ser e estar na vida, um enfrentamento da verdade, uma não desistência. Mas é, acima de tudo, paciência para consigo e, por extensão, paciência para com os outros. Persistência no tentando é o segundo atributo aos candidatos ao autodescobrimento, porque não ter logrado o seu objetivo é uma consequência esperada. Joana tem uma obra que é Convites da Vida, e no capítulo que ela reserva para falar sobre convites à coragem, ela vai dizer: errar é ocorrência no processo de autodescobrimento. Então é importante sempre pensar, não desistir e não sucumbir ao peso daquilo que a gente descobriu. Para isso, nós temos recursos. O auto nos equipa de estímulo, de bom ânimo, de recursos, para que possamos sempre seguir em frente. Terceiro, disposição para aceitar-se e vencer-se, porque muitas vezes a gente se odeia, a gente se detesta. E aí fica impossível atribuir a nós o valor que já possuímos, mas que por vezes nós outorgamos ao outro que nos valide. Então, eu só considero, por exemplo, que a palestra foi legal, instrutiva, útil, se eu recebo reconhecimento. Se ninguém reconhecer, eu saio daqui me sentindo uma fracassada. Eu só reconheço que eu sou uma pessoa que tem virtudes, não obstante as milhares de imperfeições, quando o outro fala para mim: poxa, que bacana o seu gesto, você foi bastante caridosa. Veja o quanto que isso é perigoso. Primeiro que eu atribuo ao outro uma missão que é minha. Eu estou sendo negligente com uma função que me foi atribuída pelo Pai Celestial, que é dar conta das minhas coisas, dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações. Segundo, o outro normalmente está ocupado. Cada um de nós estamos às voltas com os nossos conflitos, com as nossas preocupações, com as inquietações da vida material e também da vida espiritual. Então, não é que o outro seja perverso. Eu sei que ela está esperando que eu a reconheça, mas eu não vou fazer só para espizinhar. Às vezes o outro está ocupado às voltas com a sua própria vida ou com a vida de outras pessoas, tão perdido quanto nós. Então, veja o quanto isso é perigoso. Então, isso pode parecer forte, de dizer que muitos de nós nos odiamos, mas infelizmente é verdade, por uma dificuldade de aceitar a nossa imperfeição, pela dificuldade muitas vezes de aceitar a morte no momento em que ela vem, nas condições que ela se apresenta, pelo fato de ter um pensamento muitas vezes infantil de que a gente controla coisas sobre as quais a gente não pode estender o nosso domínio. Quão poucas coisas, meus amigos, são aquelas sobre as quais nós podemos estender o nosso domínio. E para isso, para vencer a si mesmo, veja que em nenhum momento é citado o outro. Né? Não, mas o outro vai ter que colaborar com o seu processo de autodescobrimento. Que nem quando a gente inicia uma dieta, né? Moro com outras pessoas, eu me comprometo com a dieta, aí daqui a pouco o outro vem, traz o biscoito recheado, o chocolate, as outras coisas, e eu falo: poxa, não está me ajudando. O processo de autodescobrimento é um processo autônomo, independente da figura do outro. O outro pode me dar reforço, me encorajar, dizer que preciso, me incentivar, mas é uma decisão própria, autocentrada. Então, para vencer a mim mesma, combatendo o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo, necessariamente é preciso aceitar
que eu estou num momento evolutivo, ainda num estado de imperfeição, mas com plenas capacidades de me tornar espírito puro um dia, se eu não desistir antes. Mesmo assim, a marcha do progresso me levará para lá em algum momento. Mas empreender esses esforços é absolutamente necessário para que, a vida nos ajudando, nós também ajudemos a vida. E, por fim, capacidade para crescer emocionalmente. Isso pode parecer estranho, porque em O Livro dos Espíritos nós temos, e cada um de nós já temos as virtudes em germe no nosso íntimo, que é essa presença de Deus no espírito imortal que nós somos. Afinal, fomos criados à sua imagem e semelhança, embora precisemos do trabalho, né, necessário para poder evoluir e crescer. Mas a capacidade de crescer emocionalmente é um reconhecimento que a criatura faz de si, sinto-me capaz de crescer emocionalmente. Ou seja, erro, não nego, corrijo tão logo quanto puder. Eu empreendo esforços dentro da convivência para comigo, da convivência para com o outro, nas situações em que eu fui colocado, na família, na minha vida profissional, nas atividades do centro, com o objetivo de sempre dar um pouco mais. Se eu tenho um problema de controle e apego, que eu possa exercitar aos poucos a generosidade de abrir mão e de ceder. Porque às vezes a gente não tem apego pelas coisas materiais. O meu celular, o meu computador, a minha casa, o meu carro, mas a gente tem apego a uma ideia. E a gente não se destitui em momento nenhum disso, rompe amizades, ofende o outro, faz uso de uma série de mecanismos para não abrir mão. Abrir mão não significa destituir-se. Se eu abrir mão, por exemplo, dos meus próprios valores éticos, não sou mais quem eu sou. Né? Viro massa de manobra, copiando a manada, digamos assim. Mas não é esse o sentido. É o sentido de dar um pouco mais, de fazer esforços próprios com o objetivo de que a gente possa viver na prática do Evangelho. Será que da mensagem do Evangelho, que por vezes nos parece tão distante, não há muito daquilo que a gente já consegue praticar? Qual de nós não pode, num ato de gentileza, fazer um elogio sincero a alguém que se dedicou a uma tarefa? Qual de nós não pode esquecer as ofensas porque sabe que é devedor também da misericórdia divina? Qual de nós não pode silenciar quando percebe que o outro está tão encolerizado que quer transformar aquela discussão, aquela celeuma, em objeto de dissensão e destruição? Qual de nós não pode se colocar no lugar do outro para entender que, por vezes, aguentou por muito tempo, mas chegou um sofrimento tão pesado que o fez sucumbir e cometer um crime? São posições desconfortáveis, absolutamente desconfortáveis, que estão na contramão dos valores que estão em voga na nossa sociedade atual. Mas a atividade do Evangelho, a sua vivência, é justamente de nos tirar da zona de conforto, para que nós possamos oferecer um pouco mais do que já oferecemos. É assim que a gente pode evoluir. Então, Joana, nesse capítulo, inicia o tema trazendo uma reflexão, e todos os seus desdobramentos se dão a partir dessa reflexão principal. Os psicólogos organicistas estabeleceram categóricos que o pensamento é a exteriorização do cérebro, já que não existe função sem órgão. Os psicólogos organicistas, que não consideram nada além da matéria, buscaram, na sinceridade da sua ciência e das suas convicções, dar uma explicação para a origem do pensamento. E não tendo recursos para devassar com profundidade, a profundidade que, admitindo a existencialidade além dessa vida material, a vida espiritual, Joana nos propõe, dentro dos recursos limitados de visão, buscaram dar uma explicação que é digna, é louvável, é fruto do esforço intelectual do ser de se questionar das coisas que acontecem. Por que nós sofremos, por que estamos aqui, por que viemos, para dar explicações lógicas e racionais. E ao contrário do que possa parecer, Joana não faz uma refutação ridicularizando esta posição. Muito pelo contrário,
ela a considera e diz ainda que concorda com algumas restrições. E essas restrições ela vai explicar na refutação que faz. Quando a gente vê os avanços da neurociência, avanços muito dignos e louváveis, que nos levam a uma série de explicações para sofrimentos, para terapêuticas, que conduz verdadeiramente para um avanço nas próprias terapias, nos processos de cura de sofrimentos que ficavam sem explicação. Nós vemos o esforço humano de utilizar a inteligência a favor do crescimento dos próprios seres humanos. Então, isso é muito importante. O pensamento, precisando ser gerado de algum lugar, se não há nenhum órgão sem função, e se o pensamento, do ponto de vista material, é um produto do cérebro, atribuiu-se a produto do cérebro. Né? Se o cérebro é utilizado como intérprete desse pensamento, como forma de manifestação desse pensamento, e se não há nada além do que o ponto de vista material, então deve ser produto do cérebro, uma vez que o cérebro se expressa por seu intermédio. Então ela começa a refutação. Primeiro, ela vai nos lembrar que há órgãos geradores de fenômenos físicos que não são propriamente tangíveis ou detectáveis. Ou nós podemos afirmar com certeza que a gente conhece tudo quanto acontece no nosso corpo humano. Não é desconhecendo ou invalidando, muito pelo contrário, reconhecendo o avanço da medicina e de todas as outras ciências para o mapeamento do corpo humano e de suas funções, mas provavelmente ainda há muito que se precise descortinar e responder. E a prova disso é que a cada dia surgem nas revistas científicas, nos periódicos, nas pesquisas de laboratório, novas descobertas sobre este complexo incrível e perfeito que é o corpo humano. Joana, então, assevera e defende que o ser biológico não se reduz à massa material. E, para isso, ela utiliza algumas observações de cunho prático. Por exemplo, há comunicações químicas e elétricas dentro do nosso próprio corpo que fogem a essa característica de uma densificação, massificação corpórea. Algo que diga respeito a um contexto muito mais de energia condensada. E aí ela defende que o pensamento não é produto do cérebro, mas exteriorizado pela mente, pelo espírito imortal que nós somos. É interessante que quando a gente entra nessas especulações sobre a vida psíquica e a dimensão fisiológica, Freud, em 1900, pai da psicanálise, publica uma obra chocante chamada A Interpretação dos Sonhos. Nessa virada entre o século XIX e o século XX, médico se contrapõe a todas as posturas cientificistas que queriam reduzir o ser humano ao seu aspecto meramente biológico. E num ato de extrema coragem, ele vai se colocar a analisar algo que tinha uma interpretação meio mítica, meio de adivinhação, de premonição, que é o sonho. Os médicos com os quais ele trabalhava, a maioria acreditava que o sonho era apenas um resto diurno, como se fosse uma sujeirinha do cérebro, alguma coisa que escapava para poder manter o funcionamento fisiológico. E nessa obra, A Interpretação dos Sonhos, ele, que também acreditava apenas na vida do ponto de vista material, físico e psíquico, vai dizer: a predominância do cérebro sobre o organismo é sustentada com aparente confiança. Não obstante, qualquer coisa que possa indicar que a vida mental é de algum modo independente das alterações orgânicas demonstráveis ou que suas manifestações são de algum modo espontâneas, alarma o psiquiatra moderno. O que ele está querendo dizer? É lógico que o físico e o psíquico, como ele vai dizer, aquilo que é somático, né, e o psíquico e o anímico estão diretamente relacionados. E muitas vezes a gente observa uma relação direta de uma dificuldade ou conflito ou desequilíbrio físico ressomando no psíquico. Mas as suas observações na estruturação do inconsciente que ele faz, por exemplo, por vezes não geravam nenhuma correlação. E via uma certa independência dos fenômenos psíquicos que não havia nenhum rastro orgânico, como, por exemplo, o caso das histéricas, que ele analisa no início do seu trabalho.
Então ele começou a observar que talvez houvesse uma parte do psíquico que não tivesse correlação direta com o físico, identificando que havia algo mais. Ele não chegou no algo mais do ser existencial ou da vida espiritual, mas admitiu que havia algo mais do ponderável. Portanto, os restos diurnos, que significa dizer, a gente, por exemplo, hoje está aqui na mochila e mais tarde no nosso sonho pode acontecer da gente recordar, levar isso para as nossas elaborações oníricas. Uma casa parecida com uma Sheila, um rosto que a gente viu enquanto estivemos aqui, um trecho da palestra que escutamos. Isso compõe os sonhos de verdade, assim como acreditavam os médicos organicistas. Mas o sonho vai além, a ponto dele identificar, por exemplo, alguns tipos de materiais para as produções oníricas. Primeiro, excitações sensoriais internas, o lugar onde a gente dorme, se nós sentimos frio, calor, ruídos durante essa fase do sono. As excitações internas de ordem subjetiva, se dormimos com alguma preocupação, com algum medo, com alguma mágoa, com arrependimentos, com desejos não realizados, isso pode aparecer também de alguma forma nos nossos sonhos. Estímulos somáticos internos de ordem orgânica, como fome, sede, bexiga cheia, dores em determinadas partes do corpo, e fontes de estimulação puramente psíquica, que ele chamava de formações do nosso inconsciente. E aí, na obra, ele vai dizer ainda, se no momento nós não podemos enxergar nada além do psíquico para explicar a base para o fato mental, isso não é motivo para negar a existência. Talvez essa frase seja um dos argumentos mais interessantes para nós dizermos que não é preciso que a gente tenha uma pressa, um imediatismo para responder aquilo que ainda não foi respondido. É lógico que nós devemos criar especulações para que a gente consiga descobrir a ordem das coisas, o desenvolvimento científico assim se dá. Mas, por vezes, devido a essa pressa, a gente pode chegar a um pensamento um tanto quanto apressado e isso acabar atrapalhando o próprio desenvolvimento das nossas reflexões. Nessa época, havia a ideia do sonho como uma válvula de escape para o cérebro sobrecarregado, ou ainda a expressão de uma atividade fragmentária do cérebro, sonho como uma coisa sem importância. E por que eu fiz questão de trazer essa digressão sobre o sonho? Para a gente perceber uma analogia da ideia daqueles teóricos organicistas sobre o pensamento e sobre o sonho, como uma coisa está relacionada com a outra. E mesmo entre esses teóricos, como Freud, por exemplo, que pressupunha apenas a vida material, como mesmo com esses elementos e com esse conhecimento, a gente pode acender a seguinte dúvida: realmente há algo além do corpo que foi explicado não só por Joana, mas antes dela por Allan Kardec. Há algo além do biológico, há algo que diz respeito ao psíquico, mas também que diz respeito ao espírito que todos nós somos. Foi, portanto, Allan Kardec, na obra A Gênese, capítulo 2, intitulado Deus, que vai dizer: o fluido perispirítico, é o veículo do pensamento. Veja bem. O perispírito, como nós já sabemos, é um laço que liga o corpo ao espírito. Se o perispírito, ou o fluido perispiritual, né, os elementos de que o perispírito é formado, é o veículo do pensamento, é lógico que o pensamento deve promanar do espírito. E este pensamento promanado do espírito passa pelo enlace que o liga ao corpo e através desse enlace, desse fluido perispiritual, esse mesmo fluido fica impregnado por ele. Se fosse do corpo, ficaria estranho o fato do fluido perispiritual ser impregnado desse pensamento transmitido. Mas o que é o pensamento? Na obra Libertação, pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, uma obra maravilhosa, aliás. Toda a coleção A Vida no Mundo Espiritual, por André Luiz, é excepcional. Tem um capítulo em que ele vai explicar, capítulo de número 17. O pensamento é, sem dúvida, força criadora da nossa própria alma. E, por isso mesmo, a continuação de nós. Ou seja, através do pensamento, veja como o pensamento é um importante equipamento existencial.
Através do nosso pensamento, nós conhecemos um pouco do mundo que nós somos. Porque como temos uma existência multimilenar, há muito sobre o que nós somos que não temos acesso consciente. Senão enlouqueceríamos. Seria impossível preservar as nossas capacidades de lucidez com todo esse aparato do que nós fomos, do que vivemos, do que falamos, do que fizemos, considerando todas as nossas encarnações. Daí a bênção do esquecimento no passado. Mas o nosso pensamento, os padrões mentais, os hábitos mentais, aquilo que nós vitalizamos, não o que nos ocorre quando a gente está de boa em casa, relaxado, que vem aquela insinuação, mas aquilo que mais frequentemente se repete nos nossos pensamentos e aquilo sobre o que nós depositamos toda a nossa energia e vitalidade para nutrir. Em outras palavras, aquilo que a gente gosta de pensar. Isso reflete muito, ou pelo menos um pouco, do muito daquilo que a gente é. O pensamento é nossa própria criação. O que significa dizer que mesmo as influências espirituais, as ideias provenientes de uma obsessão pertinaz, aquilo que eu escolho e acolho torna-se meu. Portanto, os pensamentos que nos ocorrem, aquilo que a gente decide vitalizar, permanecer, passam a carregar o nosso DNA, mesmo que originalmente não tenham sido nossos, não tenham sido feitos, digamos assim, pelo espírito que nós somos, mas intuídos através desse intercâmbio espiritual. Os nossos pensamentos também atestam a nossa qualidade moral. Eu não consigo dizer, portanto, que se tenho evolução moral, né, mais do que esse estado de imperfeição em que ora nós estamos estacionados, eu posso pensar mal. À medida que nós evoluímos moralmente, o padrão dos nossos pensamentos em relação aos valores morais que nós agasalhamos também vai evoluindo, crescendo e progredindo mais. Então, os nossos pensamentos também atestam a nossa qualidade enquanto seres humanos, enquanto seres espirituais que nós somos. E, além disso, os nossos pensamentos são um importante material de análise. Para quê? Para nós mesmos. Se queremos ou nos preocupamos em saber o que nos acontecerá depois dessa vida física, para onde nós iremos no mundo espiritual? Será nosso lar? Será outro lugar? Será alguma colônia, uma estação de refazimento, de aprendizado, de estudo, de trabalho? Basta analisarmos a qualidade dos nossos pensamentos. Porque com Jesus nós aprendemos que há muitas moradas na casa do Pai. Mas a primeira delas não é o lar que habitamos, de paredes sólidas e físicas que têm um endereço. Primeiro é a nossa casa mental. Nós respiramos o clima psíquico que nós alimentamos. E aí veja que interessante, porque diante disso, a gente observa que nós pensamos e vamos ajustando os nossos pensamentos com base naquilo que a gente escolhe, gosta de pensar, com base naquilo que a gente costuma escutar, com base no que a gente costuma ver e assistir. Então, para desenvolver hábitos mentais diferentes, por exemplo, daqueles que por nós já são agasalhados, mudanças efetivas nesse nosso comportamento precisam acontecer para mudar o pensamento. Assim como o nosso pensamento antecede as nossas palavras e os nossos comportamentos no mundo. Não sei se está complicando muito, eu espero que não, com fé em Deus e Nossa Senhora, mas a ideia é mais ou menos essa. O pensamento, logicamente, é a causa e é colocado como causa de vários efeitos na nossa vida prática. Mas, a partir dele, ele também é feito de uma série de escolhas, sob o ponto de vista do ser espiritual que nós somos. Então, é importante a gente observar isso, por quê? Porque quando nós olhamos para a nossa sociedade atual, do século XXI, a gente observa, grosso modo, genericamente falando, as pessoas quase sempre perdidas, quase sempre desnorteadas, buscando figuras mestre, figuras modelo
para idolatrar e seguir. E a gente vai acatando, ainda que inconscientemente, porque é o que eu estou dizendo, aquilo que a gente vê, que a gente ouve, a gente vai acolhendo, mesmo que a gente não tenha assinado nenhum contrato. E veja que gritante, quando a gente observa, por exemplo, o aumento, né, da exposição às telas e a qualidade daquilo que, em geral, faz mais sucesso, como que deve estar a qualidade do pensamento da maioria de nós. Fora isso, ainda um agravante, que na crosta, a psicosfera que, digamos assim, envolve a crosta terrestre, logicamente que ela é compatível com o nível de desenvolvimento moral da maioria dos habitantes do planeta. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, a gente deve imaginar como que anda a qualidade dos pensamentos dos espíritos desencarnados que permeiam, que compõem conosco essa psicosfera terrestre. E, mais agravante ainda, nós estamos num processo de transição planetária, sendo convocados para a construção desse reino divino dentro de nós. Veja a sabedoria de Jesus. Há mais de 2000 anos, a nos falar de um reino intangível, de um reino imperecível, ele está enaltecendo a figura do pensamento. É um reino que começa a ser elaborado no nosso pensamento, que vai sendo nutrido pelo nosso imaginário, mas que também vai sendo refletido nas nossas ações práticas de vivenciar o Evangelho. Mas ele, antes de todos esses, né, teóricos muito respeitáveis que a gente está citando aqui, já falou sobre a importância da gente cuidar do que está no nosso coração, no nosso mundo íntimo, no nosso mundo psíquico, né? Naquele mundo em que a gente vive, que é a nossa primeira, do qual nós somos responsáveis. Então, nesse processo de transição planetária, qual que é o agravante? Né? Qual que é a preocupação e a atenção que a gente tem? A gente está no momento em que é requisitada a decisão de nossa parte. Nós estamos como imersos numa feijoada. Tem para todos os gostos, né? Tem a calabresa, tem a carne de um modo tal, tem um pedacinho de osso, tem feijão, está tudo mergulhado dentro da mesma panela. E essa capacidade de decisão, ela é tomada com base nos valores que nós elegemos para a nossa própria vida. Por vezes, valores que serão contraditórios, valores que serão ridicularizados, que talvez sejam as novas fogueiras, os novos círculos de martírio, como os cristãos primitivos, né, literalmente padeceram, para nós, esses expedientes, os novos cristãos, seja de uma forma mais simbólica, em que a gente precise conviver com a negação, com a frustração, com o não reconhecimento, com a crítica, e uma série de outros desafios existenciais. Então, o momento de transição planetária é crítico, porque requer de nós dois posicionamentos, duas virtudes muito importantes. A coragem, que difere de temeridade. Coragem não é me jogar de cabeça sem averiguar quais são os riscos ou perigos dessa empreitada. É me coloco na experiência, mesmo considerando os riscos e os perigos dessa empreitada, e sei que aquilo que eu não consegui resolver, o céu me equipará de recursos para que eu possa lograr. E a capacidade de decisão. Ainda que eu não tenha a resposta do outro, ou que eu não tenha esse balizador, como o GPS. Você está no caminho certo, vira à direita, vira à esquerda. Beleza, você saiu do caminho, então você precisa fazer o retorno na próxima esquerda. Mesmo que eu não tenha esse balizador, que eu eleja um balizador interno, para que, com base nos valores esposados, eu me pergunte, eu estou no caminho certo? Eu me afastei desse caminho do Pai? Preciso retornar como filho pródigo? O que eu vou fazer? Sem perguntar a guru algum. Talvez o maior de todos os mentores já tenha aparecido. E ainda hoje tenha sido tão esquecido, esteja sendo tão desprezado, que foi o nosso modelo perfeito. Viver o Cristo não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa de persistência, de perseverança. É um estímulo sempre para que possamos dar um pouco mais, como dissemos no início. E aí, nessa obra Libertação, André Luiz ainda vai dizer: através do pensamento,
Atuamos no meio em que vivemos e agimos estabelecendo o padrão da nossa influência, no bem ou no mal. Ou seja, antes das palavras, antes das ações, o meu pensamento dirige o meu caráter e a minha presença, a minha qualidade de ser e estar no mundo. Popularmente, a gente já deve ter ouvido por aí, antes que uma pessoa fale, nós podemos sentir a sua energia. Kardec explica isso na obra Gênese. É científico. Capítulo 14, intitulado Os Fluidos. O pensamento atua no fluido espiritual de modo que altere as suas qualidades e nos faça realmente sentir mal-estar, bem-estar, dissonância, harmonia. Prova disso é quando a gente chega em algum ambiente, na casa de uma pessoa. Ave Maria, que clima pesado. Que é isso? Meu Deus, Nossa Senhora, eu vou rezar um Pai Nosso aqui, porque o negócio está pegando fogo. Ou quando a gente entra na Irmã Sheila, que parece que tem vários braços nos envolvendo, um clima acolhedor, de paz, um convite à reflexão, à interiorização. Então, de fato, isso é real. É uma impressão subjetiva e lógica, cada um vai sentir de algum modo, mas é científico. O nosso pensamento altera essas percepções e propriedades do fluido no qual nós estamos imersos. Então, na obra A Gênese, nesse capítulo 14, Os Fluidos, Kardec vai falar sobre o pensamento como criador de imagens fluídicas, imagens essas que refletem o nosso perispírito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um pensamento que nós temos não desaparece, embora ele possa fugir da nossa consciência ou ser esquecido pela memória. Esse pensamento, que carrega o nosso DNA, digamos assim, carrega a nossa identidade, permanece orbitando em derredor dos nossos passos, como se fosse uma companhia. Uma companhia que não é propriamente um ente espiritual, mas é uma imagem fluídica. E que, portanto, como num espelho, refletem no nosso perispírito, carregando a nossa identidade. E tais pensamentos possuem reflexos morais que agem sobre fluidos espirituais, como a gente já explicou, criando esse ambiente de harmonia e desarmonia. E mais que isso, o pensamento também se irradia. Por isso, algumas casas, por exemplo, durante o período da pandemia, tendo continuado com as suas atividades de prece à distância, de irradiação fluídica, alguns trabalhos justamente por conta dessa propriedade do pensamento. E isso está também no Evangelho. Kardec vai lembrar no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, da obra Gênese, que em muitos trechos do Evangelho nós ouvimos, mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes tal coisa ou qual coisa. E aí Kardec vai dizer, como poderia o Cristo conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, se não fosse possível as irradiações fluídicas desses pensamentos e, ao mesmo tempo, junto com a sua visão espiritual que lhe permitia perscrutar o íntimo do ser. Então, veja como isso é importante. Embora nós, quase sempre, não possamos escolher o pensamento que nos ocorre à mente, nós podemos sempre escolher aquele no qual nós nos demoramos e vitalizamos. Isso é especial quando nós estivermos assistindo TV ou redes sociais, navegando por redes sociais. Não permaneçamos em conteúdos perturbadores por maior tempo que o necessário, senão de se instruir. Porque, de tal modo, o nosso pensamento será permeável por aquela qualidade que isso poderá trazer reflexos para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso estado de equilíbrio, inclusive orgânico. Primeiro psíquico, mas também orgânico. Isso não quer dizer alienação. A partir de hoje, vou só seguir no Instagram os canais espíritas, que colocam trechinhos do Evangelho, as palestras do Irmã Sheila. Não. Estamos no mundo e precisamos viver conforme o mundo, né? Mas escolher aquilo que nós vitalizamos para a nossa própria saúde espiritual. E o interessante, eu trouxe aqui para vocês uma questão inesperada que André Luiz precisa se defrontar nessa obra Libertação. Ele encontra
no mundo espiritual. A obra Libertação era super interessante, que fala da excursão de André Luiz, junto com a equipe de auxílio, a regiões que ele chama purgatoriais, no sentido de regiões expiatórias no mundo espiritual. Regiões, assim, parecidas com o nosso estado de aperfeiçoamento. Regiões onde estão aqueles que se demoraram na crítica, no ódio, na mágoa, no pessimismo, e que lá conservam muitos dos vícios que cultivaram desde a vida anterior. E ele encontra um escritor. E esse escritor, ele, desencarnado, admitiu a André Luiz que não tinha muito compromisso com a verdade, que ele escrevia algumas obras um tanto quanto perturbadoras, o seu objetivo era mais de ser engraçado e vender livros. E ele faz a André Luiz a seguinte pergunta: se as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas, porque vitalizadas, quanto nós desejamos, o que eu posso fazer para destruir as minhas próprias obras quando percebo que interferi erroneamente na vida mental dos outros? Olha a profundidade dessa questão. Imaginemos nos deparar no mundo espiritual com o resultado das nossas obras, das nossas palavras, dos nossos escritos, das nossas palestras, e nos defrontar que talvez, pela nossa incúria e invigilância, tenhamos estimulado os outros a ideias perturbadoras. E com base nisso, os outros passaram a tomar decisões igualmente perturbadoras para as suas próprias vidas. E a gente se deu conta do nosso equívoco, agora se arrependeu e quer deletar esses pensamentos. É essa a pergunta que esse escritor direciona para André Luiz. E ele vai dizer mais. Além daqueles que se sentiram prejudicados pelo que eu escrevi, porque nós carregamos uma grande responsabilidade pelo que pensamos, pelo que falamos, pelo que escrevemos e pelo que fazemos. Formas estranhas também me atormentam. E ele descreve: assemelham-se a personalidades autônomas, visíveis apenas aos meus olhos. Falam, gesticulam, acusam-me e se riem de mim. Eu as reconheço sem dificuldade. São as imagens vivas de tudo que meu pensamento e minha mão de escritor criaram. Eu não sei se deu para entender direitinho qual a situação aqui. A gente não está falando de um gênero de obsessão. A gente não está falando de uma perseguição no mundo espiritual, de pessoas que se sentiram injustiçadas e que estão tentando reparação ou vingança em relação a esse escritor desencarnado. Isso também. Mas o que ele está dizendo é que o que o atormenta é a imagem vitalizada de tudo aquilo que ele escreveu, de tudo aquilo que ele inspirou e incitou nos outros. E isso não deve ser motivo de desespero por parte de nós, mas de marcar a importância do pensamento como equipamento existencial. Assim como ele nos serve para a edificação dos mais sublimes propósitos, também pode servir para a nossa derrocada e para o atraso dessa marcha de ascensão por muito e muito tempo. Daí, a necessidade das nossas boas obras, a responsabilidade pelo nosso pensamento, da nossa palavra, da ação, da escrita, a urgência desse esforço construtivo de escolher as nossas boas sementes, aquilo que nós vitalizamos, e se preciso for, porque temos tempo a qualquer momento, enquanto estamos na vida, de mudar de direção. Tem uma frase interessante de Calderaro nessa obra, ele vai dizer, que é o instrutor da obra, né? André Luiz: destrutivo e construtivo é apenas uma questão de direção, o que significa dizer, a mesma potência do ódio, se direcionada para o bem, é capaz de movimentar o amor. Então é importante que a gente possa refletir sobre isso para perceber o quanto que nós respiramos nesse clima psíquico que nos envolve. Você quer saber que horas são agora? Só perguntando o horário, porque eu fiquei sem referência. Temos mais ou menos uns 15, 20 minutos. E aí, depois desse passeio por André Luiz e por Kardec, vamos voltar para Joana.
porque ela cita um teórico muito importante, organicista, não obstante, absolutamente relevante dentro das suas reflexões, que é Emílio Mirey Lopes. Ele foi sociólogo, psiquiatra, psicólogo cubano, viveu também no Brasil, entre os séculos 19 e 20. E não obstante o seu viés organicista, ele coloca algumas expressões para o pensamento. Ele vai dizer que as duas primeiras expressões, de um modo muito simples, são aquelas em que o pensamento ainda não é atravessado pela linguagem. Ele coloca a primeira expressão como uma expressão mais instintiva, em que os nossos impulsos preponderam para a geração dessas imagens do nosso pensamento. A segunda, uma fase que ele chama de pré-mágica, que é a fase da nossa fantasia, muito comum, principalmente quando nós somos bebês e crescemos na nossa primeira infância, quando ainda não falamos, mas buscamos, através dos nossos pensamentos, a explicação para aquilo que nós vemos, que nós reconhecemos. Freud chamava isso de representações coisa. Antes de dar representação pela palavra, é como se nós, no nosso psiquismo ainda infantil, estivéssemos querendo conferir significado através da representação daquilo que nós vemos. E, por fim, a terceira e quarta expressão que ocorrem quando nós já somos atravessados pela linguagem. O pensamento mágico, que diz respeito a todos os mitos, mito no sentido de representações de histórias com figuras humanas ou envolvendo deuses, né, com capacidades especiais, que visam nos ensinar muito sobre o comportamento humano e que são narrativas que formam o imaginário coletivo de um povo para que nós possamos entender as nossas motivações. A quarta expressão, ele chama da expressão do pensamento egocêntrico ou egóico, em que, movidos pelos nossos próprios interesses pessoais, começamos a elaborar esse pensamento com o objetivo de buscar a satisfação para as nossas próprias necessidades. E diante desse trabalho, Joana o apropria, né, se apropria desse trabalho, o reconhece como válido. É muito interessante o comportamento de Joana, porque ela repete Kardec e Jesus, não destruindo aquilo que foi colocado, né, hoje e que nós temos à nossa disposição nas escolas psicológicas, em todos esses avanços científicos, reconhecendo esse esforço como digno para que a gente possa não se deter a eles, mas expandir com o conhecimento espiritual. Como Jesus disse, né? Não vim destruir a lei. Ou seja, ele se apropria da primeira revelação trazida por Moisés através do Decálogo, da lei, né? Desse código do Pentateuco mosaico, e adiciona a essas observações, a esses mandamentos, as tintas, né, do amor e da misericórdia. Então, no caso de Joana, ela adiciona uma quinta expressão, que é a expressão do pensamento intuitivo. À medida que nós vamos progredindo moralmente, o nosso pensamento também se sutiliza. Né? E o pensamento intuitivo pode abrir espaço às percepções extrafísicas, que muitas vezes a gente chama de sensibilidade. Ou seja, haverá um tempo em que o nosso pensamento terá uma manifestação tal que a palavra não precisará se apresentar, sem o impositivo da verbalização ou da imposição verbal. É interessante que isso já está grafado na literatura mediúnica. Convido vocês a lerem Transição Planetária pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Gevaldo Franco, em que ele narra algumas reuniões no mundo espiritual, em que poucas palavras são ditas ou nenhuma, mas o pensamento é decodificado e é interpretado por aqueles que estão ali circunstantes. Imagine isso ocorrendo nos nossos expedientes terrestres. Chegaremos lá. Na verdade, nós todos estamos sendo convidados a isso. E a proposta da palestra de hoje é justamente essa: fazer-nos refletir sobre a importância do pensamento como edificação do ser espiritual que nós somos, para que a gente possa melhorar a nós mesmos e também melhorar as nossas relações. Para concluir, eu trago o finalzinho desse capítulo de Joana, quando ela vai dizer: disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideais e ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude, a felicidade,
seja conquista a ser lograda. Muitos de nós, às vezes, permanecemos estáticos, paralisados, aguardando o manjar celeste. O momento quando, simbolicamente, Cristo voltará e reparará tudo que está desorganizado. Mas, na verdade, tudo na criação é o trabalho. Como dizem os espíritos a Kardec nos Prolegômenos. Coloca na capa deste livro a cepa divina, né? Porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Então, pensar que nós, num belo momento, num belo dia, acordaremos e o mundo já estará regenerado, é desconhecer os nossos potenciais e os desígnios celestes. Estamos sendo convidados para essa transformação moral. E ela, por incrível e simples que possa parecer, começa no nosso pensamento, naquilo que nós vitalizamos, naquilo em que nós fixamos a nossa mente, quais sejam os ideais superiores da vida, do amor, da arte, do bem, da imortalidade. É interessante a gente pensar sobre o aspecto da caridade. A caridade material ainda tão necessária no nosso planeta, onde a desigualdade, infelizmente, ainda impera, mas qual de nós, mesmo sem ter uma moeda sequer, não pode elevar o pensamento em prece, direcionando aquele ser que nós constatamos em necessidade de auxílio e amparo? Assim também as nossas vibrações, não só por nós, por nossa família, mas pelo nosso planeta. É utilizar o pensamento com esse objetivo. E ela finaliza. Pensar bem é fator da vida que propicia o desenvolvimento e a conquista da vida verdadeira. Às vezes a gente quer mover mundos e fundos para construir grandes obras e deixar um legado impecável sobre a terra. Que a gente comece então pela nossa própria casa. E eu nem me refiro ao lar, mas a nossa casa mental, estruturando bons pensamentos, porque aquele que pensa bem necessariamente age bem. Muito obrigada a todos e muita paz. Solicitamos aos passistas o devido posicionamento para a transfusão de energia, ao passo em que, mantendo os nossos pensamentos, que hoje, mais do que nunca, aprendemos ou reiteramos dentro de nós a certeza do quão ele é importante para as nossas vidas, se forem pensamentos dignos, elevados, vibrantes, numa frequência de amor, de paz e de equilíbrio, vamos lançar mão dele, hoje e sempre, mas neste momento, acima de tudo, suplicando a Deus a presença, a manutenção desses espíritos entre nós, a fim de que possamos receber as energias emanadas do mundo maior, do mundo da luz, dos espíritos misericordiosos. Que possamos nos refazer psiquicamente, organicamente, emocionalmente, a fim de que tenhamos forças para seguir com fé, com bom ânimo, com certeza no porvir, independente das circunstâncias que nos cercam. Mas vamos principalmente agradecer a Deus a vida, a oportunidade do trabalho, as situações adversas que nos fortalecem. Enfim, vamos agradecer tudo que nos achegue, porque tudo tem um propósito. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo pão, pelo corpo físico, pelas nossas vestes, pelas nossas ocupações do dia a dia que nos permitem não direcionarmos nossos pensamentos incessantemente de forma fútil, meu Deus. Tenha misericórdia um pouco mais de todos nós.
e vibrantes, nessa energia serena. Vamos suplicar também em favor das pessoas que deixaram seus nomes aqui, a exemplo de Liz Martinez, Mercedes Dias, Ricardo Souza Cruz, Fernanda Carreto Correia, César Augusto e Heloísa Borges de Andrade, Sueli da Silva Guimarães, Eduardo Moedo, Célia Maria Barbosa, seu filho Yuri Barbosa, Guilherme Andrade família, Cláudia e Gustavo Pailassi, Lígia e Pedro Afonso Gomes de Andrade, Ione Lago Santana, Vitória Regis dos Santos Silva, Ana Paula Ramos Mariz, Mário Roberto Queiroz Gomes, Maria Inaíde Moreira Gomes, Daniela Moreira Gomes, José Manuel Sanches Lemos, Sofia Jambeiro Sampaio, Isabela Freitas Jambeiro, José Antônio Monteiro, Luciano de Sá Monteiro, Guilherme de Sá Monteiro, José Baqueiro Neto, Gustavo de Sá Baqueiro, Vanessa da Silva, Mércia Vasconcelos Tavares Melo, James Richard Melo, Ubaldo Ribeiro Ferreira, Maria Elita Mendonça. Que todas essas pessoas aqui nominadas, Deus, neste momento, possam sentir no seu âmago a sua presença de luz, de bondade infinita. Que a nossa Mãe, Maria, Mãe de amor incondicional, possa derramar sobre nós a tua bondade fecunda, a fim de que tenhamos mais e mais certeza na nossa jornada. Que esta paz que está nos envolvendo neste momento possa nos acompanhar durante a nossa semana e que quando da nossa chegada aos nossos lares possamos dividir esta serenidade com os nossos amores. Que Jesus, irmão de todas as horas, possa nos acompanhar quando do nosso retorno, de forma segura, hoje e sempre. E assim damos por encerradas as nossas atividades da tarde de hoje. Muita paz a todos, que assim seja.